Que bom que você está aqui hoje. Hoje é um dia especial. E eu creio que você já sabe que o Pai sempre supre a expectativa gerada nele. Diga aleluia. Gente, eu estou com muita expectativa no que Deus vai fazer hoje aqui. Eu tenho o privilégio de ter amigos que são provisão de Deus. Amigos que realmente Deus colocou no meu caminho assim para me alinhar, para acrescentar, para trazer alegria. E o pastor Lúcio é um desses amigos. Pastor Lúcio é o pastor da Igreja Batista Filadélfia, que fica numa cidade do entorno de Brasília chamada de Planaltina, Goiás. Foi a cidade das minhas origens. Ainda bem que aquelas esquinas lá não falam, que eu já fiz muita coisa feia lá. Mas glória a Deus, hoje toda vez que eu retorno, não é mais o velho homem, aquele pé de cana, aquele garoto drogado, mas toda vez que eu retorno naquele lugar, volto na condição de um homem de Deus, de um pastor que nasceu da misericórdia e da glória do Senhor. Realmente eu sou fruto de ofertas. A minha esposa ofertou muitos anos por minha vida, e não foi só sementes, foi muito jejum, muita oração e muita renúncia. Vale a pena, queridos, vale a pena servir a Deus, vale a pena renunciar. Você vive hoje a tua renúncia de ontem, você vai viver amanhã a tua renúncia de hoje. Vale a pena negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após Jesus. E o pastor Lúcio é um amigo que sempre me recepcionou na cidade como um homem de Deus. O Senhor nos ligou os nossos caminhos, e desde então nós temos caminhado. Quase 5 anos, né, pastor? 5 anos aí que a gente se conhece. E toda vez que eu fui em Brasília, raríssimas vezes ele não me convocou, me deu o privilégio ali de pregar, compartilhar uma palavra lá com a família Filadélfia. E eu tinha um sonho. Sabe esse mural aqui? É o mural dos nossos sonhos. E hoje o sonho meu está sendo realizado, porque o pastor Lúcio, um amigo lá do Goiás, está aqui e hoje vai abençoar a sua vida com a palavra. Eu sempre sonhei de tê-lo aqui, pregando uma palavra e tendo comunhão conosco. Então eu gostaria que você ficasse de pé para receber ele. Vem cá, pastorzão. Vamos orar pela vida dele. Gera expectativa. Deus vai falar contigo essa noite através da vida desse homem, amém? Esse homem aqui é um sonho, de verdade, gente. Tenho maior admiração por ele, um profundo respeito. E a família Filadélfia me honra muito quando eu vou lá. Então hoje, depois que você receber tudo que tiver que receber de Deus, eu gostaria que você viesse e desse um abraço nele. Esse cara aqui é top. Eu sou zoado, ele é top. Entendeu? Ele está se acostumando com a nossa linguagem. Ele está aprendendo o que é top, o que é zoado. Mas o importante é que a linguagem que a gente fala é a linguagem do Espírito Santo, e essa está acima de todas, amém? Levanta a tua mão para cá, vamos orar pelo pastor Lúcio. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a vida do teu servo. Nós temos expectativas geradas em ti, que eu creio que serão supridas através da vida desse amado irmão. Usa ele da maneira que te agradar, Senhor. Fala conosco, mesmo que no coletivo, mas de maneira individual, através da vida do teu servo. Este é um homem de nações, um homem de multidões, um pai, Senhor, de muitos filhos espirituais, o pastor de uma igreja grande, evidente, uma igreja excelente para esta geração, uma igreja realmente relevante. Não existe igrejas, existe a igreja de Jesus. Não existe sacerdotes, pastores, existe filhos que o Pai comissionou a representá-lo diante da igreja do seu Filho Jesus aqui nessa terra. E nós reconhecemos o pastor Lúcio como um profeta, e reivindicamos, Senhor, através da vida dele essa noite,
A tua promessa que está no livro de Mateus, que diz que todo aquele que recebe um profeta na condição de profeta é abençoado com o galardão de profeta. Então derrama sobre nossas vidas hoje, Senhor, o galardão digno de um profeta, porque nossa expectativa está em Ti, para ser suprida através do Teu servo, do Teu profeta aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Paz e graça, queridos irmãos. Aleluia. Eu fico tão feliz em estar aqui com vocês. E isso é uma verdade. Também era um sonho meu, pastor, estar aqui como pastor. Toda vez que eu fico sabendo das notícias que está acontecendo aqui, meu coração se alegra. E o que está acontecendo aqui é sobrenatural. É algo que não tem explicação humana. O que Deus está fazendo nessa igreja, está fazendo nesse ministério, através da vida do pastor, da sua esposa. E eu considero o pastor como meu amigo. Amigo mesmo. E eu disse para ele a seguinte coisa: pastor, eu vim aqui por causa de duas coisas: pelo reino e por causa de você e da sua esposa. Simplesmente que eu queria vê-las e ouvir e ver aquilo que Deus está fazendo aqui. E como eu estou aprendendo com vocês, em nome de Jesus. Na verdade, quem está crescendo aqui sou eu. Quem está sendo edificado, a pastora ministrando, e eu falei, eu vou ficar sentado aqui, não vou pregar mais não. Não vou pregar mais não, eu deixei ela ali quietinha, eu vou ficar ali quietinho, deixa que ela fala tudo, já está tudo certo, está tudo, né, dominado, para a glória de Jesus. Então, queridos, nós louvamos ao Senhor por estar aqui. Muito obrigado, pastor, obrigado os discípulos, que tem assim sido uma bênção, o pastor João e tantos outros, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, tem nos acolhido assim de uma forma tão amorosa, e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E a família Filadélfia realmente ama vocês, amém, querido? E nós amamos vocês, já oramos por vocês, já acreditamos naquilo que Deus tem na vida de vocês. E o pastor, quando ele chega lá na nossa cidade, não tem jeito, ele tem que ministrar. A gente para o que tiver para lá e ele vai lá e ministra, porque nós amamos o pastor Wagner, amém? Nós, a Igreja Batista Filadélfia, a família Filadélfia, ama o pastor Wagner de verdade, e para nós é uma alegria toda vez que ele está ali conosco. Aleluia, queridos, para nós é um prazer, em nome de Jesus. Está comigo aqui, queridos, 3 filhos. 3 filhos amados, 3 discípulos assim que são homens de Deus. Homens de Deus, homens assim, que Deus tem usado grandemente, né? E eu louvo a Deus pela vida do Damado. Por favor, Damado, se coloque de pé. Esse aí, ó. Esse é o mais bonito dos 3. O Hernani, amém, querido. Aleluia. E o nosso intercessor aqui, o Joey, que está aqui, ó. Amém, queridos. São filhos muito amados, amém, queridos? São filhos assim que Deus tem usado grandemente e que estão aqui junto, aprendendo, crescendo com vocês. Na verdade, queridos, nós é que estamos aprendendo, nós que estamos crescendo, nós viemos para cá para isso, amém? Para receber esta unção, está aqui na vida de vocês, em nome de Jesus, porque nós queremos levar lá para Planaltino do Goiás, em nome de Jesus. Eu sei o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, o que Deus vai fazer através desta igreja, o que Deus vai fazer através de nós, em nome de Jesus. Há uma bandeira do Evangelho para se ficar, né, irmãos? Há almas para se ganhar, há muito que avançar. As trevas têm tentado avançar e de certa forma têm conseguido, mas nós vamos avançar mais, em nome de Jesus, amém, queridos? Nós vamos avançar mais, para a glória de Jesus. Há muitas vidas que vão ser ganhas através de nós, muitas almas, aleluia. Nossa paixão são vidas, nós vivemos, nos movemos, porque por causa de Cristo, Cristo nos levou a essas vidas, e nós estamos desesperados por isso. Queremos
Ontem, lá na convenção, eu lembrei de um pregador que ele dizia assim: dá minha Escócia, senão eu morro. E eu falava: Deus, me dá em Planaltina, senão eu morro. Dá em Planaltina, senão eu morro. Você entende o que é isso? Você olha para sua casa, às vezes você viu seu irmão, sua irmã, seu amigo. Você precisa estar em crise com isso. Às vezes ele está drogado, está em crack. Você precisa estar em crise. Isso não pode ser uma normalidade para você. Passar no meio das pessoas, ver pessoas deitadas no chão isso não pode ser normal para nós. Para o mundo é normal, mas para nós não. Nós somos, queridos, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, para proclamar as boas novas do reino. Você já foi adquirido, você já foi comprado. Não foi comprado aleatoriamente, somente para que você seja salvo, somente para que o Espírito Santo habite em você. Tudo isso você já tem: vida eterna, salvação, aleluia, aleluia, gozo do Senhor. Mas não, há uma bandeira para ser levantada, há vidas para ser ganhada, há muitos para andar. Querido, o Senhor colocou uma palavra no nosso coração. Eu sou meio dinossauro ainda estou no tempo da agenda, anotar as coisas assim. O pastor disse que eu tenho que ser mais ligado, antenado com as coisas. De verdade, eu preciso ser top, né? Top das galáxias, né? Glória a Deus, queridos. E o tema da mensagem que Deus colocou em nosso coração, que a gente vai ministrar ela nessa noite, é 2 tipos de atração. São 2 tipos de atração que nós podemos viver e não tem como fugir delas. Elas estão no meio da igreja. E a gente vai perceber, a gente vai ver pelos textos, que a igreja primitiva, que a igreja no Novo Testamento, eles viveram essas 2 atrações. E nós, como cristãos, estamos vivendo, como servos do Senhor, estamos vivendo essas atrações o tempo todo da nossa vida. E elas trazem em nós um tipo de luta constante, uma batalha em nós constante. E por muitas vezes, queridos, uma delas tenta nos tirar ou nos colocar no foco. Uma tenta nos tirar do foco e outra nos colocar no foco. A primeira atração que nós vamos ver hoje é a atração que nós vamos ver agora, é a atração do engano. Essa atração, ela é terrível, porque ela destrói as nossas vidas, porque ela nos engana. Parece até que o que nós estamos vivendo é espiritual, parece até que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que Deus quer, mas muitas vezes é engano. Eu gostaria de ler com você em Atos capítulo 5, versículo 3. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Queridos, essa igreja aqui, ela estava vivendo um Pentecoste tremendo. Ela estava vivendo um avivamento. A igreja mãe, que nos gerou a todos nós. Eles estavam vivendo um mover do Espírito Santo ali. Percebe-se que mesmo neste mover, se não houver vigilância, a atração do engano nos atrai. Se não houver vigilância, se não houver comprometimento, a atração do engano, ela nos suga, ela nos atrai, ela nos tira do foco. Ananias e Safira, esposa, tinham uma propriedade. Naquela época estava acontecendo o seguinte: aquelas pessoas que tinham lote, que tinham mais de um lote, eles vendiam
as suas propriedades, pegavam aquele dinheiro e traziam aquele valor e depositavam aos pés dos apóstolos. Estava acontecendo esse mover do Espírito Santo ali tão grande. Então Ananias e Safira, eles pegaram aquele valor e Satanás encheu no coração deles dizendo o seguinte: vocês não precisam depositar o valor do lote, do terreno, da área que vocês estão vendendo. Vocês fazem o seguinte: metade vocês ficam e metade vocês depositam no altar. Mas aí vocês dão a impressão de que estão depositando tudo. Vocês dão a impressão, vocês chegam e dizem que está depositando tudo. E foi assim que eles fizeram. Chegaram, trouxeram ao altar só metade da propriedade. E aí Pedro pergunta para ele: por que você está mentindo ao Espírito Santo? A propriedade é de vocês. Vocês podiam fazer nela o que vocês quiseram. Vocês não precisavam mentir ao Espírito Santo. Se vocês tivessem vendido a propriedade e dissesse o seguinte: Pedro, eu vou ficar com a metade, vou dar metade para a igreja, ou depositar no altar. É de vocês. Vocês poderiam ter feito isso, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês disseram que ia fazer e não fez. Vocês disseram que ia colocar tudo, ia dar tudo, tudo estaria no altar, mas só deram a metade. Não é assim que nós fazemos? Quantas promessas nós temos feito ao Espírito Santo? Estamos dizendo assim: eu vou dar minha vida, eu vou dar tudo ao Espírito Santo. Chega alguém e diz assim: vem aqui na frente, dá o teu tudo. Aí tu, a partir de amanhã, ó, vou ganhar a vida. E daqui a pouco a gente não dá nem a metade. E a gente não consegue entender, porque por muitas vezes nós estamos morrendo espiritualmente, e a nossa alma começa a ficar vazia, e os cultos são insuficientes para nos encher. É por causa disso. Estamos mentindo ao Espírito. Olha só a atração do engano, que diz assim para você: não, mas você não tem tempo para isso. Você corre demais. A sua vida. E você? Quem é que vai pensar em você? Tome cuidado com isso. Ananias e a sua esposa morreram. Morreram. O corpo deles foram levados. Há muitos de nós que estamos morrendo, queridos, porque estamos ouvindo a atração do engano. Mas no nome de Jesus eu repreendo isso na sua vida. Glória a Deus, querido. Aleluia. Porque o engano não pertence a nós. Ele ouviu a voz do engano. Ananias e Safira, eles ouviram. Eles não só ouviram, mas eles deu lugar no seu coração à voz do engano. Uma coisa é você ouvir a voz, outra coisa é você aceitar ela dentro de você. Você escuta a voz do engano, mas você diz assim: está repreendido em nome de Jesus, porque do meu alvo eu não saio, do projeto que Deus tem para mim eu não largo, não, eu não abro mão disso, não. E aí você escuta essa voz, mas só escuta, mas o foco não sai. Só que aconteceu diferente com eles. Eles ouviu, entrou no coração, ele executou a direção do engano, e eles morreram
no engano. Aonde está o perigo? Eles morreram no engano, enganados. O que nós diríamos de Judas? Judas Iscariotes, o cara que andava com Jesus, viu tantos milagres, cegos vendo, mudos falando, aleijados andando, mas mesmo ele andando com Jesus, o engano, a atração do engano estava ali, ó, permeando ali no meio. Como estão entendendo isso aqui? Aleluia? Estava ali, ó, a atração do engano estava ali. Olha o que aconteceu com Judas. João 13:2, por favor. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Jesus, o filho de Simão, perdão, a trair Jesus. Olha o que o diabo estava fazendo, a atração do engano, estava induzindo Judas. Não foi do dia para a noite, foi falando para ele, foi dizendo para ele. Mas qual o problema de adulterar? Ninguém vai ver isso. Qual o problema de assistir esse filme pornô? Ninguém está vendo isso. Qual o problema da gente conversar um com os outros e mentir, falar mal de alguém e fofocar de alguém? Qual o problema disso? Qual o problema da gente falar mal do nosso líder? A gente tem a nossa opinião, Você tem, olha o que o engano fala, você tem a sua própria opinião. Você não é robô, não. Cuidado aí, olha, o espírito de engano. A atração do engano, ela começa a colocar isso em você. E sabe para onde ela vai? Rebeldia. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe quem principiou a rebeldia? Foi Satanás. Toda rebeldia é um princípio satânico. Então, se você está sendo rebelde, está sendo usado por Satanás, está sendo levado por diabo. Precisamos tomar cuidado com a rebeldia. Porque a rebeldia, queridos, ela não vem de Deus. E a rebeldia começou a entrar no coração de Judas, a ponto de Judas desmerecer todos os milagres que ele viu. Sabe o espírito de engano? Quando ele entra, ele atrai tanta pessoa que ela não consegue mais ver o quanto ela está sendo cuidada ali. Ela não consegue ver o amor do seu discipulador. Ela não consegue ver o cuidado do seu líder. Ela só consegue ver defeito nisso, defeito naquilo. Ela só vê defeito nos outros. Ela não vê qualidade de ninguém. Ela não consegue ver. E aí ele entra e começa a induzir a mente da pessoa. Começa a induzir essa pessoa. Sabe, queridos, ele cega para que você não veja nem os milagres que está acontecendo. O milagre está acontecendo do seu lado. Alguém dá um testemunho numa célula, ou dá um testemunho na igreja, e você não consegue perceber aquilo. Sempre estive com Cristo, mas nunca o vi. E aí a pessoa não consegue enxergar, ela fica presa, ela fica aprisionada. Judas estava assim. Estava com o próprio Cristo, com
com o Salvador, com o Senhor, com o cabeça dessa igreja, e o meu cabeça, Senhor da minha e da sua vida. Mas olha o que aconteceu com Judas. Versículo 27. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Você sabe o que a atração do engano ela faz? Ela faz a gente tomar um posicionamento para o engano. E na hora que toma esse posicionamento, o diabo entra. Você já viu o crente ficar endemoniado? Olha aí! O que o texto está dizendo? O que o diabo aconteceu com ele e o diabo entrou? Mas em nome de Jesus, espírito de engano não vai vir sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Sabe por que não vai vir? Porque você vai perdoar quem tem que perdoar. Você vai obedecer o que tem que obedecer. Louvado seja o nome de Jesus. O espírito de engano, a atração do engano, ela destrói. E quando ela chega, ela traz terríveis danos. O que aconteceu com Judas? Suicidou-se. Ele foi tão enganado, que ele esqueceu que Jesus o perdoaria. Ele estava tão enganado, que houve só remorso, não houve arrependimento no seu coração. Ele estava tão enganado que ele não buscou o perdão de Jesus. Ele preferiu tirar a sua própria vida. E tem muitos de nós tirando a nossa própria vida. Sabe quando você deixa de andar com Cristo para andar no mundo? Você está sendo Judas. Sabe quando você aceita aquele convite daquele amigo para ir para a balada ou para outras coisas mais? Você está sendo Judas. Sabe quando aquela pessoa te chama para ir para a cama e tu vai? Você está sendo Judas. Você está sendo Judas. Está tirando a própria vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia: a vida em Cristo, a transformação em Cristo, arrependimento em Cristo, a mudança em Cristo, a restauração em Cristo. E quando a gente, queridos, deixa a atração do engano, ela vem sobre nós e a gente escuta, a pior coisa que acontece é quando a gente destrói o nosso relacionamento com Deus, a intimidade. A gente perde a alegria de estar na presença do Senhor. Consequentemente, a família vai sendo afetada. Pai, mãe, esposa, ministério, vai indo assim, uma cadeia. A célula é afetada. O discipulado, o discípulo é afetado. Porque nós ouvimos e demos razão à voz do engano e obedecemos essa voz. Mas em nome de Jesus, nossos ouvidos vão ser tampados hoje. Glória a Deus, queridos. A segunda atração é a atração do reino. Esta é a atração do reino.
é a atração da verdade. O que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você sabe o que é resgate? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Antigamente, eles usavam muito isso aqui. Imaginemos que João comprou uma propriedade. João tem uma propriedade, melhor dizendo, e ele precisa fazer plantações naquela propriedade. Só que o Hernani, ele é o dono do dinheiro. E ele não tem como bancar ali, fazer plantações ali. Imagina que ele vai plantar ali batatas, o João. Só que ele não tem como plantar batata. Ele tem um terreno, tem a área, tem a fazenda, tem tudo, mas não tem como plantar. Ele fala assim: rapaz, eu preciso arrumar um empréstimo. E aí ele vai até o Hernani. Hernani, eu estou precisando de uma grana aí, porque eu preciso fazer uma plantação. Quando acontecer a colheita, eu vou pagar para você. O Hernani fala assim: não, eu te presto, mas com 20% de tudo que você ganhar lá vai ser meu. Aí eles conversa, se combinam. Agora vamos voltar. Hoje seria tudo escrito, né? Não seria dessa forma? Vai sair no cartório, tudo direitinho. Naquela época eles levavam aos anciões. Levavam aos anciões. E aí estava o Hernando, João, e os anciões ali diziam o seguinte. Aí eles falavam desse mesmo projeto, da mesma proposta, e eles eram aqueles que iam validar aquele negócio. Só que tinha uma coisa naquela época. Digamos que o João não conseguisse pagar o Hernando. Deu a plantação, não foi. A plantação não vingou. Não choveu quando era para chover, e quando não era para chover, choveu demais, morreu. Qual era a lei da época? Ele teria que ficar com, o Hernando teria que ficar com a propriedade do João. E se a propriedade não pagasse o valor que ele emprestou, ele tinha que ficar com aquela pessoa, com o próprio João, e com os filhos e a família deles. E somente alguém da família de João, mais próximo de João, chamado resgatador, poderia pagar a dívida. E aí João não seria mais escravo do Hernani. Ele agora seria escravo do resgatador. Compreendeu agora? Nós estávamos endividados. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. Mas Jesus foi lá. Morreu na cruz. E disse assim: olha, Satanás, as dívidas que era deles, eu compro. Agora é minha. Agora é minha. E Jesus te resgatou então. Comprou toda a tua dívida ali. Tudo que era seu, que você devia ao inimigo, que o inimigo pegou de você, Jesus resgatou você agora. Glória a Deus. E agora nós não somos mais escravos do diabo, nós somos escravos de Cristo. Glória a Deus, porque Ele nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas, e nos resgatou para o reino do seu Filho amado. Hoje nós vivemos no reino de Cristo, no reino de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador, e o nosso resgatador. E este reino começa a te atrair, e é este reino que está te atraindo nessa noite.
E a voz deste reino começa a vir sobre você, trazendo uma nova atração sobre a sua vida. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você está aqui, porque o reino de Deus te atraiu. Ele atraiu você. Glória a Deus. Ele atraiu você quando você mesmo não acreditava mais em si. Ele atraiu você. E o reino de Deus tem atraído e vai atrair você cada dia mais. O reino de Deus, queridos, ele é tão glorioso, você fazer parte desse reino. Hoje a gente estava andando, e eu conversando com os discípulos, eu dizia assim: poxa, é tão bom estar aqui, o pastor João saindo com a gente. E eu falava assim para eles, assim, só o reino de Deus faz essas coisas. Se não fosse o reino de Deus, nós não estaríamos aqui. Deixa eu te liberar uma palavra profética. Você viverá coisas que você jamais viveu no reino de Deus. Você vai em lugares que você jamais sonhou que iria no reino de Deus. Você vai desfrutar de coisas que jamais você pensou que desfrutaria no reino de Deus. A tua família vai ser tão transformada como você pensou jamais que ela seria no reino de Deus. Só no reino há garantia. Só no reino há garantia. É o reino de Deus. Ele te atrai, ele te levanta, ele muda você. Ele muda o seu olhar, o seu cântico, a sua voz. Ele te leva a novos cânticos, a uma nova alegria, um gozo infinito. É no reino de Deus. Jesus então orienta para mim e para você. Em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Casa, carro, emprego, concurso, faculdades vão vir. Você pode ter certeza disso. O Senhor se importa com você e com seus sonhos. Mas Jesus não te ofereceu isso. E Ele disse o seguinte: busque em primeiro lugar o reino e a justiça que vem dele, a verdade que vem dele, a transformação que vem dele, a mudança que vem dele, a restauração que vem dele, a correção que vem dele. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino. É a prioridade máxima. O reino. O reino de Deus. Aleluia. E o reino de Deus aonde você estiver. Está lá na sua escola? É reino. Está no seu trabalho? É reino. Está onde você estiver? É reino. Glória a Deus, querido. Está andando na rua? É reino. Está conversando com os amigos? É reino. É aonde você estiver? É reino. Está conversando com a sua família? É reino. Está passeando no shopping com a sua família? É reino. Tudo é reino. Não tem como desgrudar do reino. Não tem. Estamos ligados no reino de Deus. Cristo está no nosso DNA. Ele está aqui no nosso sangue. Não tem como desligar. Aonde você for é reino. Glória a Deus, irmãos. Tudo é reino. Aleluia. Glória a Deus.
Romanos 14, 17 nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele não é nem comida, nem bebida. Ele é alegria e paz, é o fruto, é o mover do Espírito Santo, é no reino de Deus. Você vai comer, amanhã você vai sentir falta de novo. Você vai beber também, mas no reino de Deus não. A alegria vai se renovando dia após dia. Naquele momento onde você está triste, onde ninguém mais te consola, o Espírito Santo te consola. Aí há alegria e paz no Espírito Santo. Aí você está no culto, é consolado. Está sozinho em casa, é consolado. Está andando na rua, é consolado. Está querendo desistir, o Espírito te levanta. Isso acontece no reino de Deus. Não acontece em nenhuma história, em nenhum lugar. Só no reino. Porque o reino, ele se move em você e através de você. Você é o reino de Deus. Glória a Deus, queridos. Se você está triste nessa noite, eu vou te dizer: o Espírito Santo é a tua alegria. Deixa o reino entrar. Eu quero que você faça isso nessa noite. Aqueles que puderem, você vai chegar na sua casa e você vai dizer o seguinte: entra, reino. Seja bem-vindo ao reino de Deus aqui. O que vai ter? Que as promessas que é? As promessas são justiça, glória a Deus, vai haver transformação, aleluia. Segunda promessa é o que? Paz. E a terceira promessa é o que? Alegria. Em quem? Em quem? Está garantido. Aí você vai e fala: entra, reino. Mas você vai usar o nome de Jesus, tá? É em nome de Jesus. E as promessas vão junto. As promessas do reino vão junto ali na tua casa. Daqui uns dias você vai ver, aleluia, a mudança na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quanto mais o reino de Deus estiver em você, mais ele alcançará a tua família, teus amigos e os seus companheiros. Quanto menos ele estiver em você, mais vão querer fazer parte do que você está vivendo. O reino de Deus só é interessante para quem está lá fora quando ele é interessante e vivido por mim e por você. Se ele não tiver valor, como a pastora disse, lembrei agora, para mim e para você, não vai ter para quem está lá fora. Se você não experimenta do novo do Senhor que ele tem, e se você não se deixa ser atraído pelo reino, dificilmente você vai conseguir atrair alguém. Porque é o Espírito Santo em você, em mim, que vai fazer a obra ali. Glória a Deus, que vai manifestar a obra ali. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Jesus. E no reino de Deus, quando a gente entra lá, ele começa a trazer uma atração nova. E começa a ter em nós um desejo de perdoar aquela pessoa que nos feriu, que nos machucou. A gente começa a ter em nós um desejo tão grande de perdoar e de pedir perdão. Alguém que a gente ofendeu, que a gente machucou. Até fazer restituição. Você sabe o que é fazer restituição? Restituição é quando você magoou, roubou uma coisa de alguém, e você vai lá e fala assim: olha, eu vou fazer aqui como Zaqueu. Se eu roubei, eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E quando o reino de Deus ele entra dentro de nós, nas nossas vidas,
Ele atrai-nos a perdoar e a pedir perdão. Talvez você saiu com raiva do seu pai, sua mãe, esposo, esposa. Talvez você fez raiva a eles. O reino de Deus te atrai a um tempo de perdão. De perdão. E aonde há perdão, a cura, a restauração, porque isto é o reino de Deus. Às vezes a gente diz assim: mas as pessoas fazem muito mal a mim. Você esqueceu que você também faz mal aos outros? E tem muitas pessoas que você precisa retratar, que você precisa pedir perdão. Como estão entendendo isso aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, queridos. O reino de Deus, ele nos atrai de tal forma, e quando ele nos atrai, o nosso desejo começa a estar na mesma visão dos nossos líderes, nossos pastores. E a mesma visão dos nossos pastores são a visão bíblica. Em Mateus capítulo 28, versículo 19: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado, falado, e eis que eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos séculos. O reino de Deus atrai o nosso coração a fazer discípulos. No reino de Deus nós somos atraídos a fazer discípulos. Glória a Deus, irmãos. Ele nos chama. E aí você diz assim: como ele chama? Quando o seu discipulador te chama, quando o seu líder te chama, quando o seu pastor te chama. Aleluia. O reino de Deus está te chamando. Toda vez está te chamando. Nós somos atraídos por ele. Cuidado com a atração do engano que está dizendo para você não fazer discípulo. Cuidado com a atração do engano que está dizendo que para você não liderar, para você não abrir célula. Cuidado com a atração do engano, porque a atração do reino não. É avante, é crescer, é ir além. A atração do reino, ela nos leva a conquistar vidas. Nos leva a conquistar vidas. Não tem como viver sem isso. Se Cristo está no nosso DNA, então faz parte de nós isso. Faz parte do nosso DNA conquistar vidas. Aleluia, irmãos. Faz parte de nós. Nós estamos no reino de Deus, no lugar onde as pessoas é em primeiro lugar. No reino de Deus, pelo qual o dono deste reino morreu por causa das vidas, por causa de mim e de você, e nos chamou para que nós viemos fazer o que ele fez. Quem está no reino? Quem está no reino? Quem está no reino? Precisa amar o que o reino ama. Nós estamos no reino. Aleluia. Não se preocupe com o que vocês vão ter que falar. Só vão lá e falem. O Espírito Santo vai fazer a obra. Aleluia. Porque você está no reino. Aleluia, queridos. Você está guiado ali no reino. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele emprego que você está ali já faz parte do reino de Deus ali. Aquelas vidas que estão ali, você já pode declarar são de Jesus. E aí você já pode começar a crer nisso, porque isso faz parte do que o reino do reino de Deus na sua vida, onde o reino de Deus já te implantou. Aleluia. A tua família não é a pior família. Você foi salvo lá, foi implantado naquela família por causa do reino de Deus, porque o reino de Deus vai entrar ali. Glória a Deus. Vai mudar a tua família, vai mudar a tua casa, vai mudar o teu esposo, vai mudar o teu pai, vai mudar você, vai mudar todos, porque o reino de Deus entrou ali através de ti. E aí a gente é atraído a isso, queridos.
somos atraídos a conquistar vidas para Cristo. E no reino de Deus somos atraídos a cuidar dessas pessoas, amar essas pessoas, zelar dessas pessoas. Aleluia, irmãos. Para que eles façam isso a outros e outros e outros. No reino de Deus, somos atraídos a ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. Não embriagueis com vinho, aonde há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Repete assim comigo: não vos embriagueis com vinho, aonde há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. No reino de Deus, somos chamados para ser atraídos a ser cheios do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. No reino de Deus nós somos isso. Somos para isso, ser cheios. Para que as pessoas olhem para mim e para você, não vejam mais nós, mas veja o Espírito Santo em nós. Não importa a roupa que você está vestido, não importa a forma do cabelo que você está, eles vão ver em você e vai dizer: se você está cheio de Jesus, você tem Deus. Às vezes as pessoas na rua, ela pode até falar com você: oi irmã, você nem falou que para ela que você era serva do Senhor, que era servo do Senhor. Mas por que ela viu isso? Por causa do Espírito Santo. Eu cheguei um dia desse numa loja, e uma moça falou assim para mim: você é pastor? E eu disse: sou. Aí eu perguntei para ela: como você está sabendo disso? Você tem cara de pastor. Não, mas eu estava de jeans e tudo. E aí ela falou... Outro dia eu estava num lugar, eu estava saindo, aí tinha uns bêbados, pessoas conversando. Ele: ô irmão, desculpa aí, irmão, desculpa estar encostando no seu carro. Eu falei: não, pode encostar aí, carro é assim mesmo, pode encostar, não tem problema nenhum não. E eles: não, irmão, ora por nós lá e tal. Eu falei: como eles descobriram? Vocês estão entendendo isso aqui? Quem é que faz isso, irmãos? O Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos uma identidade, e a nossa identidade é o reino de Deus. Nós não somos daqui não. Nós fazemos parte do reino, né? Eu vou falar a linguagem que nós somos zoados pelo reino. Aleluia. O reino de Deus, ele faz parte de nós, ele vive em nós. Quando você está conversando com alguém e você só conversa das coisas desse mundo, é um sinal de que o reino não está movendo você. Aí quando você conversa com alguém, é reino, vidas, aleluia, conquista de almas, células, o reino está lá, está movendo. É oração, é intercessão, é aquilo outro. Quando você chega com alguém que fala assim: mas aquele pastorzinho gordo lá, que pregou lá de Goiás, e começa, é sinal de que o reino não está ali. Está um espírito de engano, de religiosidade. Mas aonde há o reino, queridos, há amor, alegria, a paz no Espírito Santo. Aleluia. É isso. Aonde o reino de Deus está, somos atraídos a viver, aleluia, a nos doar, a nos entregar, a ir além, aleluia, a conquistar mais, a ir além. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem deu o maior exemplo de sacrifício, de oferta, de se entregar totalmente? Jesus.
Depois de Jesus, Pedro, Paulo e toda a galera lá dos apóstolos se entregaram. Hebreus capítulo 11 fala de muitos que foram jogados no fogo, fala de muitos que foram cerrados ao meio, mas contudo não negaram a sua fé. Por quê? Por causa de Jesus. Eles olharam para Jesus. Quando eles olharam para Cristo, eles entenderam o reino. Glória a Deus, irmãos. Eles entenderam que no reino de Deus há entrega. Aleluia, queridos. No reino de Deus há entrega. A entrega. Lançando-se. Deixa eu te dizer, você não vai perder nada no reino de Deus. Só vai conquistar. Entrega-se. Se você hoje não tem se lançado, ou se você não tem se lançado tanto no reino, se você tem tido dificuldades para se lançar no reino, deixa o reino te atrair. Se entrega. Não deixa o seu coração inventar mais desculpas. Não deixa mais seu coração inventar situações, porque essas situações inventadas são o espírito do engano, a atração do engano, tentando tirar você do foco do reino de Deus, para que você perca a direção. Tua casa vai ser transformada, você vai ser transformado, seu emprego vai ser transformado, as suas finanças vai ser transformadas. Não se importe, não entre em desespero. A tua família vai ser transformada. Não entre em desespero. Eu lembro, eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Quando eu fui fazer missões, isso foi lá no Pernambuco, a minha família não tinha conhecido a Cristo ainda, só eu. E a minha esposa ficou, e eu fui no ônibus pro Recife. Quando eu cheguei lá, quando eu peguei o ônibus, bateu uma tristeza tão grande, tão forte, não de ter ido fazer missões, embora eu já sabia o que ia me esperar lá, pelo Espírito. E aí me deu uma tristeza, porque minha família não tinha sido salva ainda. O Espírito Santo falou tão forte no meu coração que eu comecei a chorar lá no ônibus. Mas eu não chorava por causa que estava deixando alguém para trás, porque o Espírito Santo falou assim comigo: cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que aconteceu? Quando eu comecei cuidados do reino, minha família começou a ser salva. Minha mãe, que era católica, daquelas católicas bem, aceitou Jesus. Meu irmão, que era alcoólatra, aceitou Jesus e deixou o alcoolismo. E eu lá, fazendo missões. Toda a minha família aceitou Jesus. Meu pai, que não queria saber, antes de morrer, entregou a sua vida a Jesus. Meus discípulos aqui sabem disso. Minha mãe é minha ovelha. Minhas irmãs são minhas ovelhas. Sabe por quê? Por causa do reino de Deus. Por causa que um dia eu decidi me entregar ao reino, aquilo que o Senhor quer fazer através de mim no reino. Não se prende mais não, se entrega. Tua família vai ser restaurada, tuas finanças vai ser restaurada, você vai ser restaurado. Não tenha medo não, vai, se entregue no reino. E sabe, queridos, é tão bom quando eu escuto a minha mãe falando: meu pastor, minhas irmãs, pastor, ô pastor, pastor para lá, pastor para cá. Sabe por causa disso? Por causa de Cristo e o reino que Ele me colocou. É isso. Escute a atração do Espírito Santo nesta igreja, te chamando para o reino. Escute essa atração. Não escute a do engano não.
Escute a atração do Espírito Santo que está aqui, olha, permeando neste lugar e fora daqui também, onde você está. Ele está lá falando com você e dizendo, te atraindo para o reino, te atraindo para o reino, te atraindo, te chamando para o reino. Não tenha medo não. Não tenha medo. Você e eu seremos uma geração de conquistadores para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor.